E vamos para mais um giro de notícias do mercado cripto que ocorreu nessa semana de notícias importantes. E aqui nosso indicador de medo e ganância está batendo aqui na casa dos 17 pontos no medo extremo. E vindo aqui para o nosso top 10 criptomoedas, né, Bitcoin aqui, as últimas 24 horas aqui uma leve variação de 0,18%. Nos últimos 7 dias, né, quase 7% de queda. Ethereum quase 8%, BNB 5%, XRP 8%, Solana 2%, né, caindo um pouco menos aqui. E Hyperliquid também caindo aqui quase 8%, né, na casa de 7,31%. E fazendo uma breve análise aqui do Bitcoin, né, no gráfico semanal, como podemos ver aqui, né, vinha naquele canal lateral, fez uma bandeira de baixa, também aqui, vinha nesse segundo canal lateral aqui, indicou aqui um falso rompimento, né, no semanal aqui fez uma boa recuperação, mas enfim, chegou aqui, nessa região aqui dos 82, não conseguiu romper e iniciou aqui mais um movimento corretivo. E hoje está aqui, fez essa vela aqui, né, nas últimas 4 semanas, né, uma vela bem forte aqui de correção, e se encontra aqui, né, hoje de forma aqui bem lateral também, né, então até indicou aqui que daria aqui algum movimento de respiro, mas logo em seguida as outras 2 semanas, né, subsequente já entrou em movimento corretivo, né. Então essa vela aqui vai fechar hoje, né, mas podemos ver aqui que está um movimento aqui de indefinição. Acredito que deve continuar aqui no movimento corretivo. O fluxo de saídas de ETFs, né, continua, como podemos ver aqui, nos últimos até dias aqui, né, uma saída bastante massiva, né, como poder ver aqui do dia 26, dia 25 e dia 23 aqui, umas velas muito fortes aqui, né, principalmente essa vela aqui do dia 25. O mês de junho praticamente inteiro, né, foi só saída, né, se a gente poder ver aqui, com exceção daqui do dia 16, dia 12 e dia 4 de junho, houve entrada positiva, o resto foi só saída, né, como podemos ver aqui, ó, muita saída aqui no fluxo de varejo aqui, de venda, né, de ETFs. E aqui também, né, nas análises de on-chain, como podemos ver aqui, muita realização no prejuízo, né. Dia 28 aqui até realizou um positivo, né, 60 milhões. Se a gente pegar aqui, né, dia 27, 20 milhões no negativo, né, dia 26 aqui, 1 bi, quase 1 bi 200, né, de realização, né, no prejuízo, 1 bi 354 no dia 25, 611 milhões aqui no dia 24, 721 milhões aqui no dia 23, né. Então, como podemos ver aqui, vários também dias, né, de saída de realização no prejuízo, né. Aqui no dia 21, 651 milhões, né, quando o preço do Bitcoin estava na faixa dos 63 mil, né, então deve ser ali os big players que devem ter realizado venda aqui no positivo, que deve ter surfado um movimento de repique ali, deve ter comprado aí na região dos 59, 60 mil e realizou aqui um pequeno lucro. E vindo aqui para o mapa de liquidação, como podemos ver aqui, na região aqui, né, dos 62, 64, tem uma zona de liquidação muito forte aqui. Como podemos ver aqui, as zonas de liquidação está muito mais em relação para cima do que para baixo, né? Até porque o Bitcoin aqui, mais uma vez, testou aquele fundo ali dos 60 mil, 59 mil dólares, né? Então, o pessoal deve estar alongando aqui, tentando encontrar o fundo para surfar aqui algum movimento de repique. Então, é bem provável que nos próximos dias o Bitcoin pode fazer aqui um movimento aqui e liquidar toda essa região aqui de 62, 64, né? Enfim, como podemos ver aqui, né, para baixo tem pouco para ser liquidado, muito mais em relação para cima. E aqui, né, também nas últimas 24 horas, né, 59.771 traders foram liquidados, né, um total de 142 milhões, né, e a maior liquidação ocorreu aqui, né, no Par BTC, né, que deu um total aqui de 2 milhões lá na Bybit. E notícias aqui que ocorreu no começo da semana, aqui, dia 22, né, a estratégia aumentou sua reserva em 300 milhões para 1,4 bilhão e planeja continuar reabastecendo para apoiar a qualidade de crédito dos seus títulos digital. Também adquiriu mais 520 bitcoins, né, por um total aqui de 35 milhões, aumentando sua reserva de bitcoin para 847.363 bitcoin, né? Então, mais uma semana aí que eles realizaram mais um volume forte de compras aí de bitcoin. Aqui, né, o Tom Lee também na Bitmain, né, também adquiriu aqui mais um total de
90 milhões de dólares em Ethereum, né? Como podemos ver aqui. A Bit9 anunciou recentemente a compra de 90,46 milhões em Ethereum ao longo da última semana. Eles agora detêm 4,7% do supply total de Ether, né? Eles possuem um total de 9,39 bilhões de Ethereum, precisam comprar mais 597 milhões para atingir aqui os 5% que é a sua meta deles, né? Então, mais uma semana aí, eles fizeram mais compras pesadas de Ethereum. E aqui essa notícia que saiu aqui da Ethereum Foundation, né? A Ethereum Foundation corta mais de 20% da equipe e em reestruturação estratégica, né? A entidade demitiu 54 funcionários e apresentou uma nova estrutura organizacional, enquanto Vitalik Buterin afirmou que o grupo planeja reduzir o orçamento em cerca de 40%, né? Então, a Ethereum já vem sofrendo ali muito FUD, né? Muitas notícias negativas. Aquele grupo de desenvolvedores saíram, agora anunciou esse corte aqui mais na equipe, né? Então, deve ser alguma tática nova aí que eles devem estar buscando, né, para reestruturar toda a equipe aí, para ver se nesse ciclo o Ethereum aí traz algumas mudanças diferentes, para ver se o token aí surfa e renove máximas, né? Ele sai ali aquela região que ficou ali nos 5 mil dólares, né? Enfim, criou muita expectativa nesse ciclo, né? Que o Ethereum iria muito além disso, mas foi uma decepção. E aqui também, né, importante, né, o TVE do DeFi caiu 39% em 2026 com retração do mercado e recorde de hackers, né? O valor total bloqueado no DeFi recuou de 39% em 2026, pressionado pela baixa generalizada do mercado e pelo impacto das grandes ataques, né, incluindo Kelpdown, né, tivemos outros ali da Drift, tivemos muitos, né, da Aave também, então muitos, né, hackers, né, acabou atingindo aí o protocolo de DeFi, né, e gerou um certo pânico, né, um medo em parte das pessoas ali em deixar liquidez. E uma notícia aqui também, né, importante, né, o Banco Central quer que todas as empresas de cripto retenham stablecoins por 24 horas antes de liberar para os usuários, né. Essa regra, né, mira operações acima de 10 mil dólares e dá prazo para as empresas cripto analisar os riscos antes de liberar, né. Então, deve ter algum novo tipo de rastreio futuramente aí, para quem opera ali nas SECs, né, eles querem monitorar ali antes de a pessoa conseguir sacar, né, um valor total aqui que seja acima de 10 mil dólares, né, vai passar por uma certa análise ali para quem está sacando, para onde, né, enfim. Cada vez mais apertando, né, o cerco, né, para o mundo cripto, e a gente tem que ficar antenado aí por dentro das informações. E aqui essa notícia que saiu, né, recente aqui, toda semana correu muito FUD, né, em relação à estratégia, né, tudo que está ocorrendo, né, em parte da empresa, né. O Michael Saylor, né, fez esse post aqui, né, há 2 dias atrás, né, a volatilidade testa toda a estrutura de capital, a estratégia permanece focada em Bitcoin, alocação, disciplina de capital, qualidade de crédito e criação de valor de longo prazo. Agradecemos aos nossos investidores e continuaremos a executar com transparência e determinação, né. Eu até fiz esse post aqui no Twitter, né, resumindo, né, o que ele quis dizer aqui, né, e todas as notícias, né, ruins que veio saindo aí em relação à estratégia, né, que todo mundo achou que ela vai quebrar, vai parar de comprar Bitcoin, né, enfim. E eu até coloquei aqui, né, a estratégia não abandona sua estratégia de longo prazo. Pelo contrário, Saylor reafirmou o compromisso da empresa com Bitcoin. O mercado está atento porque a capacidade da estratégia de continuar grandes quantias de Bitcoin depende das condições financeiras, né? Então, eles não abandonou, né, aquela questão ainda de continuar Bitcoin, mas vai ter uma certa análise e a questão dos balanços e tudo, né? A quantidade de caixa para eles continuando aquelas compras que eles realizam com frequência ali semanal. Se essas condições piorarem, o ritmo das compras podem diminuir temporariamente. As ações da estratégia sofreram forte queda, né, como nós vimos ali, né, caiu abaixo de 100 dólares, né, essa semana, dificultando a captação de recursos para comprar mais Bitcoin. O custo de financiamento de empresas aumentou, pressionando sua estratégia financeira. O indicador NAV, né, está muito próximo de 1, reduzindo a vantagem de emitir novas ações sem diluir os acionistas. Há especulações que a empresa possa priorizar e reforçar seu caixa em dólares em vez de anunciar novas compras de Bitcoin. Então, quando o indicador estava ali acima de 1, né, 1.13, 1.20, eles conseguiam emitir mais ações, né, para captar recursos e comprar mais Bitcoin.
Como esse valor aqui está bem próximo aqui à saúde, né, de 1, até tocou ali abaixo, né, então eles não conseguem emitir mais ações, né, sem diluir os acionistas, assim, né, de levantar capital, de comprar Bitcoin. Então vamos ver o que vai sair essa semana de informações novas, né? Acredito que deve sair novos balanços, novos fluxos, né, de informações para ver qual vai ser a estratégia, né, que o Michael Saylor vai continuar tomando aí à frente ao mercado cripto nas próximas semanas. Bom, pessoal, encerramos aqui mais um giro de notícias, né, semanal do mercado cripto. E se você gostou do vídeo, né, curta ele, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo.